Quando a chuva de lágrimas encharcou suas mãos vazias, Stella acreditou que o silêncio seria sua única companhia. Viúva, com 3 crianças e uma carta de despejo, seus olhos já não buscavam esperança no horizonte empoeirado do Arizona. Mas o destino, esse poeta imprevisível, tinha outros versos escritos para ela. Nos olhos frios de Caleb Walker, o homem que vinha para lhe tirar tudo, ela encontrou o reflexo de sua própria solidão. 2 almas quebradas que, como flores do deserto, só precisavam de uma gota de compaixão para voltar a florescer. Se esta história de amor tardio e segundas oportunidades toca seu coração, deixe seu curtir como quem acende uma vela na escuridão. E comente, como você acha que terminará esta dança entre 2 corações que aprenderam a bater de novo? O pó avermelhado flutuava como um véu sobre a pequena fazenda dos Silva. Stella observava da varanda como o sol descia lentamente, pintando o céu em tonalidades acobreadas que lhe lembravam o cabelo de Henrique. 3 anos haviam se passado desde que ela o enterrara sob o grande mesquite, e ainda assim, às vezes acordava acreditando sentir o peso do corpo dele ao lado do seu na cama. Suas mãos, agora ásperas e sulcadas por linhas de trabalho, descansavam sobre sua saia puída. O vestido preto de luto havia perdido sua intensidade há meses, tornando-se acinzentado como o horizonte nos dias de tempestade. Stella já não chorava. As lágrimas haviam secado como os riachos do deserto, deixando apenas leitos vazios onde antes fluía a vida. Mãe, Tiago não quer devolver minha boneca. A voz de Sofia quebrou o silêncio vespertino, trazendo-a de volta ao presente. Stella suspirou, um som quase imperceptível que se misturou ao canto distante das cigarras. Seus olhos, da cor do céu depois da chuva, percorreram a propriedade. A cerca quebrada que Henrique prometeu consertar, a horta pequena, mas tenaz, que havia sobrevivido à seca, e o barracão onde guardavam as poucas ferramentas que não precisaram vender. A carta de despejo descansava como uma cobra venenosa sobre a mesa da cozinha. Ela a havia lido tantas vezes que as palavras haviam se gravado em sua memória como ferros em brasa. Propriedade adquirida pela Pacific Trail Railroad Company. Desalojamento em 30 dias. Compensação mínima conforme a lei territorial. Abraçou Sofia quando a menina se aproximou, suas tranças castanhas brilhando sob os últimos raios de sol. Ao longe, Tiago perseguia a pequena Rosa pelo quintal, suas risadas inocentes contrastando com a opressão que Stella sentia no peito. Amanhã será outro dia, sussurrou para si mesma, uma frase que havia se tornado sua oração diária. Amanhã encontrarei uma solução. Mas enquanto o sol desaparecia por trás das montanhas distantes, uma nuvem de poeira se levantou na estrada, que levava à sua propriedade. Cavaleiros. E à frente, uma figura imponente montada em um cavalo preto como a noite. Caleb Walker sentia o peso do deserto em seus ossos. 20 anos, cavalgando sob aquele sol implacável, haviam talhado seu rosto como se fosse pedra antiga, com linhas profundas ao redor de olhos que raramente refletiam qualquer emoção. Seu chapéu de abas largas projetava uma sombra sobre seu olhar, ocultando pensamentos que ninguém havia sido capaz de decifrar desde a morte de Sarah e do pequeno Júlio. A Pacific Trail Railroad era apenas mais uma de suas empresas, mas talvez a mais importante. Os trilhos de aço atravessando o território simbolizavam para ele o que uma vez dissera a Sarah: construirei caminhos que unam as pessoas, para que ninguém precise se sentir tão sozinho quanto eu me senti antes de te conhecer. Ironia cruel, que agora esses mesmos caminhos o obrigassem a despojar outros de seus lares. O rancho Silva apareceu à sua vista, pequeno e resistente como uma flor silvestre no meio do deserto. Caleb havia inspecionado pessoalmente cada propriedade na rota planejada, um gesto que seus sócios consideravam desnecessário. Mas algo no sobrenome daquela família em particular havia despertado uma inquietação nele. Silva, o mesmo sobrenome de um companheiro que ele perdeu na Guerra Civil. Sr. Walker, poderíamos ter enviado João para isso, comentou Martins, um de seus capatazes, ajustando as rédeas de seu cavalo. Caleb não respondeu. Seus olhos haviam se fixado na figura de uma mulher que permanecia de pé na varanda,
ereta como uma sentinela, com 3 crianças ao seu redor. Algo em sua postura, na maneira como protegia os pequenos com um gesto tão sutil quanto firme, lembrou-lhe Sarah. Desmontou com a agilidade de um homem mais jovem, seu sobretudo escuro tremulando levemente com a brisa vespertina. O silêncio que precedia sua chegada era algo a que estava acostumado. O respeito misturado com o temor que inspirava o homem do deserto vermelho o precedia como uma sombra alongada. Senhora Silva. Sua voz emergiu grave e controlada, enquanto tirava o chapéu em um gesto de cortesia quase esquecido. Sou Caleb Walker, proprietário da Pacific Trail Railroad. A mulher não se incomodou, nem demonstrou surpresa ou terror como tantas outras antes dela. Seus olhos, de um azul tão profundo que parecia impossível naquelas terras áridas, olharam-no diretamente. Estávamos à sua espera, Sr. Walker, respondeu ela, com uma voz que não tremeu, embora eu preferisse que sua carta chegasse antes de sua pessoa. Caleb sentiu algo estranho, como um leve tremor interior que não experimentava há anos. Admiração, talvez, ou reconhecimento de um espírito afim em sua determinação. Foi então que notou o menino pequeno que espreitava atrás das saias de sua mãe. Ele segurava um cavalo de madeira talhado com evidente cuidado, e seus olhos, grandes e castanhos, o observavam com uma mistura de temor e curiosidade. Por um instante fugaz, Caleb viu outro menino, um que nunca chegou a montar o cavalo que ele havia comprado para seu 5º aniversário. O interior da pequena casa era como Stella, austero, mas acolhedor, com toques que revelavam uma beleza passada que se recusava a desaparecer por completo. Uma colcha de retalhos coloridos sobre o sofá gasto, desenhos infantis cuidadosamente colados na parede e o aroma persistente de pão recém-assado que parecia impregnado nas paredes de madeira. Caleb Walker parecia deslocado naquela cozinha, como um corvo entre pombas. Sua estatura imponente o obrigava a inclinar levemente a cabeça sob as vigas, e suas mãos, acostumadas a segurar documentos de propriedade e contratos milionários, agora seguravam desajeitadamente a xícara de café que Stella lhe havia oferecido por pura cortesia. Os papéis são claros, Senhora Silva, disse ele, estendendo sobre a mesa desgastada os documentos que legitimavam o despojo. A compensação é justa conforme a lei territorial. Stella olhou para os papéis sem tocá-los. Seus filhos haviam sido mandados brincar lá fora, mas ela podia sentir a presença vigilante de Sofia perto da janela. Justa? Perguntou, com uma calma que ocultava a tempestade em seu interior. Esta terra não vale apenas por seus hectares, Sr. Walker. Vale pelo que significa. Meu marido está enterrado sob aquele mesquite. Meus filhos deram seus primeiros passos neste chão. Caleb manteve sua expressão impassível, embora algo em seus olhos parecesse escurecer. A nostalgia não alimenta crianças, senhora. Não, mas o dinheiro por si só também não, respondeu Stella, endireitando as costas. Henrique e eu construímos este lugar com nossas próprias mãos. Cada tábua, cada prego, cada semente plantada, quanto vale isso em sua contabilidade? Um silêncio denso se instalou entre eles. Lá fora, a risada cristalina de Rosa flutuou até a cozinha. Caleb se viu desviando o olhar para a janela, onde por um instante pôde ver a menina pequena perseguindo borboletas imaginárias. Fiquei sabendo que o senhor era amigo de Henrique na guerra, disse Stella suavemente, observando cuidadosamente a reação dele. Caleb ficou visivelmente tenso, seus nós dos dedos embranquecendo ao redor da xícara. Silva era um sobrenome comum, respondeu secamente. Eu não conheci seu marido. Curioso. Stella inclinou levemente a cabeça. Porque eu tenho cartas onde ele menciona um tenente Walker que lhe salvou a vida em Gettysburg. Os olhos de Caleb cravaram-se nos dela, procurando um engano que ele não encontrou. Lembrou-se então do jovem soldado da Virgínia, magro demais para seu uniforme, mas com uma mira excepcional que havia derrubado o confederado que quase o matara pelas costas. Henrique Silva, murmurou, o nome emergindo dos cantos esquecidos de sua memória. O rapaz que assobiava canções de ninar durante as vigílias. Pela primeira vez, Stella sorriu, e esse gesto transformou seu rosto como a luz do amanhecer transforma o deserto. Ele dizia que era a única forma de lembrar que existia algo bom no mundo.
Tiago apareceu então no batente da porta, segurando ainda seu cavalo de madeira. Caleb olhou-o fixamente, e o menino, em vez de se esconder, avançou um passo. Meu pai fez para mim, disse, estendendo o brinquedo para Caleb, antes de ir para o céu. Caleb pegou o cavalo com mãos que de repente pareciam grandes e desajeitadas demais. A madeira estava polida pelo uso constante, e os detalhes, embora simples, revelavam a mão de alguém que entendia de cavalos. É um bom trabalho, disse, sua voz estranhamente rouca. Ao devolver o brinquedo, seus dedos roçaram os do menino, e algo dentro dele, algo que ele acreditava morto e enterrado junto com sua família, estremeceu como uma semente esquecida, que recebe a primeira gota de chuva após uma longa seca. A mansão de pedra no topo da colina parecia mais uma fortaleza do que um lar. Construída com a mesma rocha avermelhada que dominava a paisagem, erguia-se solitária e vigilante, com janelas que raramente refletiam luz alguma. Os habitantes de Vale Vermelho a chamavam de a Torre de Vigia, e as histórias sobre seu dono e os fantasmas que supostamente a habitavam eram tema comum nas rodas de conversa do salão. Stella observava a estrutura da janela da pequena casa do capataz, onde agora residia com seus filhos. A mudança havia sido tão repentina quanto inesperada. Em vez de executar o despejo, Caleb Walker lhe havia oferecido trabalho e teto. Não é caridade, ele havia esclarecido, sua voz firme como sempre. Preciso de alguém que ponha ordem naquela casa e que saiba cozinhar algo mais do que carne queimada e feijão. As crianças haviam se adaptado com a facilidade própria de sua idade. A propriedade de Walker, com seus estábulos cheios de cavalos magníficos e seus amplos espaços, era um paraíso para eles depois dos limites de sua pequena fazenda. Sofia havia descoberto a biblioteca abandonada. Tiago passava horas observando os vaqueiros, e Rosa, a caçula, parecia ter adotado Caleb como uma espécie de gigante pessoal. Para Stella, no entanto, cada dia era um exercício de contenção. A humilhação de depender do homem que havia adquirido suas terras se misturava a uma gratidão relutante e a algo mais complexo que ela se recusava a nomear. Naquela manhã, ela havia iniciado seu trabalho na mansão, enfrentando anos de descuido e solidão acumulados. Os lençóis cheiravam a guardado, o pó cobria os móveis como uma segunda pele, e a despensa estava quase vazia, exceto por garrafas de uísque e latas de conserva. O senhor raramente come aqui. Marta, a única serviçal que restava, uma mulher idosa com olhos cansados, a havia informado. E quando o faz, nunca usa a sala de jantar. Stella percorreu os cômodos silenciosos, sentindo que cada um contava uma história de ausência. Uma sala com um piano que ninguém tocava, um escritório com livros que ninguém lia, e no final de um corredor uma porta fechada que Marta a avisou para nunca abrir. É o quarto do menino, sussurrou a idosa, benzendo-se. O senhor não permitiu que ninguém entrasse lá desde que a tragédia aconteceu. Enquanto limpava as janelas do escritório principal, Stella descobriu uma fotografia caída atrás de uma estante. O vidro estava quebrado, mas a imagem permanecia intacta. Uma mulher bonita de cabelo escuro segurava um menino pequeno nos braços, enquanto um jovem Caleb Walker, quase irreconhecível sem as linhas que agora sulcavam seu rosto, os envolvia com um braço. Os três sorriam para a câmera, uma constelação familiar perfeita agora extinta. Stella colocou a fotografia virada para baixo sobre a escrivaninha, sentindo que havia presenciado algo íntimo demais, uma ferida aberta que ela não tinha o direito de contemplar. Naquela tarde, enquanto preparava o jantar na cozinha recém-limpa, ouviu os passos inconfundíveis de Caleb no corredor. Ele parou no batente da porta, observando-a com aquele olhar insondável que parecia atravessá-la. Esteve ocupada, comentou, seus olhos percorrendo a sala transformada. Stella assentiu, continuando com seu trabalho de amassar pão. Esta casa precisava de vida. Sr. Walker, Caleb, disse ele depois de um momento. Me chame de Caleb. Seus olhares se cruzaram brevemente sobre a mesa que os separava, e naquele instante, ambos sentiram algo invisível, mas tangível, se formar entre eles. Uma ponte frágil estendida sobre dois abismos de solidão. A primeira vez que ouviu Caleb Walker rir foi por causa de Rosa. A pequena,
com seu vestido de domingo e seus cachos indomáveis, havia aparecido no escritório, onde ele revisava documentos, declarando com a seriedade própria de seus 4 anos: "Grande cowboy, minhas bonecas querem tomar chá com você." Stella, que passava pelo corredor com roupa limpa, paralisou, esperando a reação severa que certamente se seguiria a tal intrusão. Em vez disso, ouviu um som profundo e enferrujado, como o de uma porta que não era aberta há anos. Caleb Walker estava rindo. "Receio que esteja muito ocupado para o chá, senhorita Rosa." Ouviu-o responder, sua voz mais suave do que ela jamais a havia escutado. "As bonecas dizem que os papéis podem esperar", insistiu Rosa. "E eu também digo." Outro silêncio, e então a voz de Caleb. "Suponho que as damas tenham razão." Desde então, algo mudou na mansão de pedra. Um degelo gradual, quase imperceptível, como quando o inverno começa a ceder aos primeiros dias de primavera. Caleb começou a jantar com eles ocasionalmente. No início, mal falava, limitando-se a observar a troca animada entre as crianças e sua mãe. Mas com o tempo, ele começou a responder às perguntas curiosas de Tiago sobre cavalos e trens, e até a sorrir com as tiradas de Sofia. Certa tarde, enquanto Stella costurava perto da janela da cozinha, viu algo que lhe cortou a respiração. Caleb estava ensinando Tiago a montar. O menino, sentado em um dócil cavalo pinto, ouvia atentamente as instruções do homem, suas mãozinhas agarrando as rédeas com determinação. E no rosto de Caleb, normalmente tão impenetrável, brilhava algo parecido com ternura. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, Stella se permitiu um momento de fraqueza. Sentada na varanda da casa do capataz, deixou que lágrimas silenciosas rolassem por suas bochechas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção mais complexa, gratidão misturada com medo. Porque em algum canto de seu coração, ela começava a nutrir sentimentos que não deveria ter, esperanças que não deveria alimentar. "É tarde para estar sozinha aqui fora." A voz de Caleb a sobressaltou. Ele permanecia de pé a poucos metros, sua figura recortada contra o céu estrelado, como mais uma sombra da noite. "Gosto de ouvir o deserto", respondeu ela, enxugando discretamente suas lágrimas. "À noite ele tem uma voz diferente." Caleb avançou até ficar ao lado dela, sua presença sólida, irradiando um calor que nada tinha a ver com a temperatura. "Tiago tem boas mãos para a montaria", comentou depois de um silêncio. "Firmes, mas sensíveis, como as de um bom cavaleiro." "Ele se parece com o pai nisso", disse Stella, um sorriso triste nos lábios. Henrique tinha um dom com os animais. Dizia que era porque sabia ouvi-los. Caleb assentiu, seu olhar perdido na escuridão do deserto. "Meu filho também teria sido um bom cavaleiro", murmurou, as palavras escapando, como se tivessem vontade própria. "Eu havia comprado um pônei para o aniversário dele. Ele nunca chegou a montá-lo." Stella conteve a respiração, consciente do privilégio e da responsabilidade de receber aquela confissão. "Como ele se chamava?" perguntou. Suavemente. "Júlio", respondeu Caleb, e o nome pareceu flutuar na noite como uma prece. Ele se chamava Júlio. Suas mãos, a poucos centímetros uma da outra sobre o parapeito da varanda, permaneceram assim, próximas, mas sem se tocar, como dois astros cujas órbitas convergem lentamente, atraídos por uma gravidade inegável, mas ainda temerosos do impacto. A vida em Vale Vermelho seguia seu curso imperturbável sob o sol escaldante. O salão, o escritório de telégrafos, a pequena igreja de madeira e a loja de artigos gerais formavam o coração do povoado, onde as notícias e os rumores circulavam com igual velocidade. Stella havia evitado visitar o povoado desde que se mudaram para a propriedade de Walker. Ela sabia que as línguas venenosas estariam afiadas e prontas, especialmente considerando sua nova situação. Mas naquela manhã não teve alternativa. Precisavam de provisões e tecido para remendar as roupas das crianças. A loja de artigos gerais dos campos era o epicentro social de Vale Vermelho. Entre sacos de farinha e rolos de tecido, as esposas de fazendeiros e mineiros trocavam as últimas novidades enquanto faziam suas compras. O silêncio que se instalou quando Stella entrou foi tão espesso
quanto o melaço. Bom dia. Ela cumprimentou, mantendo a cabeça erguida enquanto avançava em direção ao balcão. Edith Campos, uma mulher corpulenta com olhos pequenos e perspicazes, a recebeu com um sorriso que não alcançou seu olhar. Senhora Silva, que surpresa vê-la no povoado. Pensamos que a senhora tinha ficado muito ocupada para nos visitar. O veneno em suas palavras era sutil, mas inconfundível. É Estela, por favor, respondeu ela com calma, ignorando a insinuação. E eu sempre estarei ocupada enquanto tiver 3 crianças para alimentar. Solicitou os itens de que precisava, consciente dos cochichos em suas costas. Fragmentos de conversas chegavam até ela como dardos. Vivendo sob o mesmo teto. O que Henrique pensaria se soubesse? Sempre. Disse que aquele rostinho bonito era sua única virtude. Quando estava pagando suas compras, a sineta da porta soou, anunciando a entrada de uma nova cliente. O ambiente, já tenso, pareceu cristalizar-se como água no inverno. Estela não precisou se virar para saber quem havia entrado. Margarida Torres, viúva do banqueiro e autoproclamada guardiã da moralidade em Vale Vermelho. Ora, ora, a voz de Margarida, doce como caramelo envenenado, encheu a loja. A nova governanta de Walker. Ou deveríamos chamá-la por outro nome. Estela apertou os lábios, guardando suas compras com movimentos controlados. Bom dia, senhora Torres, respondeu, virando-se para encará-la. Margarida era o que as pessoas chamavam de uma beleza madura. Alta, elegante, com um cabelo acobreado preso em um elaborado penteado e um vestido que evidenciava sua posição privilegiada. Seu sorriso era perfeito e cruel. Dizem que você fez milagres em A Torre de Vigia, continuou Margarida, sua voz elevada para garantir que todos ouvissem. Caleb nunca permitiu que ninguém entrasse lá depois da tragédia. Você deve ter talentos especiais. Os murmúrios aumentaram ao seu redor. Estela sentiu o calor subir pelo seu pescoço, mas se recusou a mostrar fraqueza. O Sr. Walker tem sido generoso ao nos dar trabalho e teto quando perdemos nosso lar, respondeu com dignidade. Qualquer outra interpretação diz mais sobre quem a faz do que sobre nós. Tentou seguir em direção à porta, mas Margarida bloqueou. Seu caminho. Seu marido também tinha uma língua afiada, não tinha? Disse baixando a voz, para que apenas Estela pudesse ouvi-la, antes de se tornar um beberrão que apostava até as camisas de seus filhos. Estela empalideceu. Os rumores sobre Henrique sempre existiram, semeados por aqueles que invejavam sua pequena prosperidade, mas nunca tão diretos e venenosos. Meu esposo era um homem decente que morreu trabalhando por sua família, respondeu, sua voz tremendo levemente. Eu não permitirei que sua memória seja maculada. Ah, querida. Margarida sorriu, seus olhos brilhando com malícia. Não é com a memória dele que você deveria se preocupar. Você sabe o que as crianças dizem na escola sobre seus filhos, que a mãe deles é a nova rameira do homem do deserto. O tempo pareceu parar. Estela sentiu um zumbido nos ouvidos e uma náusea que subia do estômago. Com um esforço supremo, manteve a compostura. Meus filhos ainda não frequentam a escola de Vale Vermelho, graças a Deus, respondeu sua voz mal audível. E eu agradeceria se a senhora saísse do meu caminho. Margarida se afastou com uma elegância estudada. Dê meus cumprimentos a Caleb, querida. Somos velhos amigos, afinal. Estela saiu da loja de cabeça erguida, mas assim que dobrou a esquina, encostou-se na parede de adobe, sentindo que suas pernas não a sustentariam por muito mais tempo. As lágrimas ameaçavam derramar-se, mas ela as conteve com férrea determinação. Eu não lhes darei essa satisfação, pensou endireitando-se. Mas enquanto caminhava em direção à carroça que a esperava, uma certeza dolorosa se instalou em seu coração. Este era apenas o começo da tempestade. A música do violino flutuava no ar noturno, misturando-se às risadas infantis e ao crepitar da pequena fogueira, que Caleb havia ordenado acender no quintal. Sofia, completando 9 anos, rodopiava em seu vestido novo, um presente que havia aparecido misteriosamente sobre sua cama naquela manhã. A festa de aniversário havia sido ideia de Caleb. Estela mal podia acreditar quando ele a sugeriu, com aquele jeito dele de apresentar decisões já tomadas como se fossem propostas.
A menina merece uma comemoração, ele havia dito, sem olhá-la diretamente. Convidaremos os filhos dos trabalhadores, e eu conseguirei um violinista de Tucson. E assim foi. A noite estava perfeita, com um céu pontilhado de estrelas e uma lua quase cheia que banhava a paisagem com uma luz prateada. As crianças corriam, perseguindo-se entre risos. Os adultos conversavam em pequenos grupos, bebendo cidra e comendo o bolo que Stella havia assado. Caleb permanecia um pouco afastado, observando a cena com uma expressão indecifrável. Vestia-se mais formalmente do que de costume, com um colete escuro sobre uma camisa branca impecável. Stella o surpreendeu olhando para ela várias vezes durante a noite, mas ele sempre desviava o olhar quando seus olhos se encontravam. Foi João, o capataz, quem se aproximou de Stella enquanto ela servia. Mais bebida. Nunca vi o chefe assim, comentou, aceitando o copo que ela lhe oferecia. É como se alguém tivesse acendido uma lâmpada em um quarto que estava às escuras há 20 anos. Stella sentiu um rubor subir em suas bochechas. As crianças têm esse efeito, respondeu, minimizando suas palavras. Trazem vida onde falta. João olhou para ela com um sorriso cúmplice. Não são só as crianças, senhora, e ambos sabemos disso. Antes que ela pudesse responder, Tiago apareceu correndo, seus olhos brilhando de excitação. Mãe, Caleb disse que posso montar o cavalo preto dele amanhã. Posso? Posso, por favor? Stella riu, bagunçando o cabelo do filho. Se Caleb disse, suponho que sim. Mas com ele te vigiando o tempo todo. O menino disparou novamente, gritando a boa notícia. João balançou a cabeça com espanto. Aquele cavalo não deixa ninguém montar, exceto o chefe. É mais arisco que uma cascavel. A celebração continuou até a noite avançada. As crianças exaustas foram caindo uma por uma. Rosa foi a primeira, aninhando-se no colo de Caleb como se fosse o lugar mais natural do mundo. O homem permaneceu imóvel, como temendo acordá-la, sua mão grande acariciando suavemente os cachos da pequena. Quando Stella se aproximou para levá-la para a cama, seus dedos roçaram os de Caleb ao pegar a menina. Uma corrente elétrica pareceu percorrê-los a ambos. Foi uma noite maravilhosa, disse ela em voz baixa. Obrigada por fazer isso por Sofia. Caleb assentiu, seu olhar sustentando o dela por mais tempo do que o necessário. As crianças merecem lembranças felizes, respondeu finalmente. Eu sei o que é crescer sem elas. A confissão, tão simples e ao mesmo tempo tão reveladora, ficou suspensa entre eles como uma gota de chuva prestes a cair. Horas depois, quando todos haviam se recolhido e a propriedade dormia sob o manto estrelado, Stella saiu para a varanda, incapaz de conciliar o sono. O violino havia sido esquecido em uma cadeira, e ela o pegou com cuidado, lembrando-se de como seu pai a havia ensinado a tocar quando criança. Colocou o instrumento sob o queixo e fechou os olhos, deixando que uma melodia antiga emergisse das cordas. Uma canção de ninar, que costumava tocar para seus filhos quando eram bebês. Uma canção sobre estrelas que guiam os viajantes perdidos para casa. Ela não ouviu os passos que se aproximavam, nem percebeu a presença que agora a observava das sombras. Só quando terminou a peça e abriu os olhos, viu Caleb parado à sua frente, seu rosto banhado pela luz da lua, mostrando uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Sarah tocava violino, disse ele, sua voz rouca com emoções contidas. A mesma canção. Ela tocava para Júlio todas as noites. Stella abaixou lentamente o instrumento, sentindo o peso da confissão. Sinto muito, murmurou. Eu não pretendia trazer lembranças dolorosas. Caleb avançou um passo em sua direção e depois outro, até ficar tão perto que ela podia sentir o aroma de lavanda de seu cabelo. Nem todas as lembranças são dolorosas, disse, levantando uma mão para roçar suavemente a bochecha de Stella. Algumas são necessárias para continuar vivendo. O tempo pareceu parar quando seus lábios se encontraram. Um beijo hesitante no início, como o bater de asas de uma borboleta, que gradualmente se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Um beijo que continha 20 anos de solidão e 3 anos de luto, fundindo-se em um presente inesperado e frágil. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam ofegantemente. Stella deu um passo para trás, confusa e oprimida por seus próprios sentimentos.
Eu não posso, sussurrou, levando uma mão aos lábios. Nós não devemos. Caleb permaneceu imóvel, seus olhos nunca abandonando os dela. Eu te amo, Stella, disse com a mesma simplicidade com que falava de negócios ou do clima. Eu não esperava voltar a sentir isso por ninguém. As palavras ficaram suspensas na noite como uma promessa e uma sentença, enquanto ambos permaneciam de pé sob as estrelas, conscientes de que nada voltaria a ser igual entre eles. O boato se espalhou por Vale Vermelho como fogo em pradaria seca. Sussurros na igreja, conversas interrompidas quando as crianças Silva passavam, olhares de soslaio carregados de julgamento. O beijo na noite do aniversário de Sofia havia permanecido como um segredo entre Stella e Caleb, mas a atmosfera na mansão havia mudado perceptivelmente. Caleb se ausentava mais, passando dias inteiros em reuniões de negócios em Tucson, ou supervisionando a construção da ferrovia. Stella se concentrava em seus afazeres e nas crianças, tentando ignorar a crescente tensão que pairava entre eles quando se encontravam. Por que o grande cowboy não janta mais conosco? Perguntou Rosa uma noite, sua testa pequena franzida em confusão. Ele está muito ocupado com o trabalho, querida, respondeu Stella, evitando o olhar inquisitivo de Sofia, muito perspicaz para seus 9 anos. Nós fizemos algo de errado? Insistiu a pequena. Não, meu amor, claro que não. Stella acariciou seus cachos. Às vezes os adultos precisam de tempo para pensar, é só isso. Naquela mesma tarde, enquanto estendia roupa no quintal, Stella viu Margarida Torres se aproximar a cavalo pelo caminho principal. Ela vestia um elegante traje de amazona, em tons de bordô, que realçava sua figura ainda esbelta, e seu sorriso, visível mesmo à distância, prometia problemas. Stella, querida, exclamou com falsa cordialidade ao desmontar. Vim visitar meu velho amigo Caleb. Ele está em casa? Stella secou as mãos no avental, preparando-se mentalmente para o encontro. O Sr. Walker está em Tucson a negócios, respondeu com formalidade. Não retornará até amanhã. O sorriso de Margarida fraquejou levemente, mas ela se recuperou rapidamente. Que pena. Suponho que terei que me contentar com sua companhia, então. Sem esperar por um convite, Margarida se dirigiu à varanda da mansão, onde as sombras ofereciam refúgio do sol implacável. Stella a seguiu, consciente de que não podia negar entrada à prima de seu empregador. Quer algo para beber? Perguntou, mantendo as formalidades. Um chá estaria bom, respondeu Margarida, acomodando-se em uma cadeira de balanço, como se a casa lhe pertencesse. Embora eu suponha que Caleb prefira bebidas mais fortes em sua companhia. Stella ignorou a provocação e se dirigiu à cozinha. Quando retornou com o chá, encontrou Margarida examinando uma fotografia que ela havia tirado da prateleira, a mesma que Stella havia encontrado caída atrás da estante, agora em uma moldura nova. Sarah era realmente linda, você não acha? Comentou Margarida com estudada casualidade. Caleb nunca superou sua perda. Foi o que o transformou no homem que é hoje. Um homem bom e justo, respondeu Stella servindo o chá. Margarida riu, um som musical e cruel. Ah, querida, como você é ingênua. Caleb Walker não é conhecido por sua bondade, mas por sua implacável determinação em obter o que deseja. Ela fez uma pausa para tomar um gole de seu chá. E agora parece que ele deseja você. Pelo menos até se cansar, como aconteceu com outras antes. Stella sentiu o sangue abandonar seu rosto. Eu não sei do que você está falando, disse, lutando para manter a voz firme. Minha relação com o Sr. Walker é estritamente profissional. É claro. Margarida sorriu com falsa compreensão. Mas você deveria saber que em Vale Vermelho circulam histórias muito diferentes. Histórias sobre uma viúva desesperada que vendeu sua dignidade em troca de proteção. Sua voz endureceu. Histórias que seus filhos já estão começando a ouvir. Stella apertou a xícara com tanta força que temeu quebrá-la. Meus filhos ainda não frequentam a escola do povoado, respondeu, embora um arrepio percorresse suas costas. Mas o farão em breve, não é? Margarida pousou a xícara sobre a mesa com um tilintar delicado. E então enfrentarão toda a crueldade que as crianças podem demonstrar àqueles que são diferentes, ou cujas mães têm reputações questionáveis. Saia da minha casa, disse Stella, levantando-se. Agora.
Sua casa? Margarida riu. Não se confunda, querida. Esta será sempre a casa de Sarah. Você é apenas um entretenimento temporário, como aquelas flores do deserto que florescem após a chuva e depois murcham sem deixar vestígios. Ela se levantou com elegância, ajustando as luvas. Ah, quase me esqueci. Queria comentar algo sobre seu falecido marido. Acrescentou sua voz doce como veneno. Você sabia que antes de morrer, ele havia acumulado dívidas consideráveis no salão? Parece que ele não era um provedor tão bom quanto você pensava. Ou talvez houvesse outros motivos por trás de suas frequentes visitas lá. Estela sentiu o chão se mover sob seus pés, mas permaneceu ereta. Henrique era um bom homem e um bom pai. Respondeu cada palavra, uma luta contra a dúvida que tentava se instalar em sua mente. Nada do que você diga mudará isso. Margarida se dirigiu à porta, mas parou no batente. Pergunte a Caleb sobre a noite em que Henrique morreu, disse, olhando-a por cima do ombro. Pergunte se realmente foi um acidente. E com essas palavras, ela saiu para o sol escaldante, deixando para trás um veneno que começava a se infiltrar lentamente no coração de Estela. A tempestade chegou sem aviso, transformando o céu em uma tela de nuvens escuras, sulcadas por relâmpagos. Raramente chovia naquela parte do território, mas quando chovia, a natureza parecia determinada a compensar meses de seca em poucas horas. Estela observava a chuva da janela da cozinha, seus pensamentos tão turbulentos quanto o temporal. As palavras de Margarida haviam plantado sementes de dúvida que não paravam de crescer, por mais que ela tentasse arrancá-las pela raiz. Caleb havia retornado de Tucson encharcado e de humor sombrio. Ele se trancara em seu escritório sem sequer cumprimentá-la, levando consigo uma garrafa de uísque. Era a primeira vez. Em semanas que coincidiam sob o mesmo teto, e o distanciamento doía mais do que Estela queria admitir. As crianças, excitadas pela tempestade, brincavam na sala ao lado. Tiago construía um forte com cobertores, Sofia lia em voz alta para Rosa, suas vozes se misturando ao barulho constante da chuva contra os vidros. Mãe, podemos tomar chocolate quente? Perguntou Sofia, espiando na cozinha. Estela sorriu, grata pela distração. Claro, querida. E talvez devêssemos levar uma xícara para o Sr. Walker também. Enquanto preparava o chocolate, Estela tomou uma decisão. Não podia continuar evitando Caleb, nem permitir que as insinuações de Margarida envenenassem o que quer que houvesse entre eles. Ela precisava de respostas, e precisava delas naquela noite. As crianças receberam suas xícaras com exclamações de alegria. Estela pegou uma bandeja com 2 xícaras e se dirigiu ao escritório, seu coração batendo forte contra as costelas. Bateu suavemente na porta. Entre, a voz de Caleb. Soou rouca, cansada. Ela o encontrou sentado atrás de sua escrivaninha, à luz de uma única luminária projetando sombras alongadas em seu rosto. Ele parecia ter envelhecido anos nos dias em que estivera ausente. Pensei que algo quente lhe faria bem, disse ela colocando uma xícara à frente dele. A tempestade não parece que vai diminuir tão cedo. Caleb olhou para a xícara fumegante com surpresa, como se tivesse esquecido que existiam bebidas que não fossem uísque. Obrigado, murmurou, sem olhá-la diretamente. Estela sentou-se à frente dele, decidida a não sair sem obter o que procurava. Precisamos conversar, disse com suavidade, sobre o que aconteceu na noite do aniversário de Sofia. E sobre Henrique. Caleb levantou o olhar abruptamente, seus olhos escuros refletindo a chama da luminária. Não há nada para conversar sobre aquela noite, respondeu sua voz áspera. Foi um erro. Não vai acontecer de novo. Cada palavra foi como um punhal no peito de Estela, mas ela se manteve firme. Um erro? Repetiu. É assim que você define o que sentiu? O que disse sentir por mim? Um trovão ecoou ao longe, como sublinhando a tensão que crescia no quarto. O que eu sinto não importa, respondeu Caleb, afastando a xícara sem prová-la. O que importa é o que é certo. E o que é certo, Caleb? Perguntou Estela, uma nota de desespero se infiltrando em sua voz. Negar o que ambos sentimos? Permitir que os rumores do povoado ditem nossas vidas? Caleb levantou-se abruptamente, dando as costas para Estela, para olhar pela janela a tempestade que açoitava a paisagem. Margarida esteve aqui, não esteve? Perguntou,
embora soasse mais como uma afirmação do que uma pergunta. Stella assentiu, embora ele não pudesse vê-la. Ela disse coisas sobre Henrique, sobre a noite em que ele morreu, disse em voz baixa. Insinuou que não foi um acidente e que você sabia. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Stella podia ouvir seu próprio coração batendo contra as costelas. Henrique morreu em um acidente com seu cavalo, disse finalmente Caleb, sua voz desprovida de emoção. Ele se descontrolou durante uma tempestade como esta, quando voltava do salão. Isso é o que me disseram, respondeu Stella. Mas não é toda a verdade, é? Caleb virou-se lentamente para encará-la, seu rosto uma máscara impenetrável. A verdade é que Henrique tinha passado a tarde bebendo, disse com dureza. Bebendo e apostando dinheiro que não tinha. Dinheiro que deveria ser para você. E as crianças? Stella sufocou um grito, levando a mão à boca. Não, murmurou. Henrique não faria isso. Ele não arriscaria nosso lar. Homens fazem coisas desesperadas quando estão encurralados, respondeu Caleb. E Henrique estava encurralado por dívidas que haviam se acumulado por meses. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Stella, mas ela não fez menção de enxugá-las. O que aconteceu depois? Perguntou, precisando ouvir toda a verdade, por mais dolorosa que fosse. Caleb olhou-a diretamente, como se avaliasse o quanto ela podia suportar. Ele perdeu a aposta, disse finalmente. O título de propriedade passou para as mãos de um dos frequentadores assíduos do salão, um sujeito chamado Hélio. Quando Henrique percebeu o que havia feito, tentou recuperá-lo à força. Houve uma briga. Ele foi expulso para a rua sob a tempestade, completamente ébrio. Um relâmpago iluminou o quarto, projetando sombras fantasmagóricas nas paredes. Eu saí atrás dele, continuou Caleb. Eu o reconheci finalmente, como o soldado que havia salvado minha vida em Gettysburg. Tentei detê-lo, oferecer-lhe ajuda, mas ele estava alterado demais. Montou em seu cavalo e saiu a galope sob a chuva. Encontraram seu corpo ao amanhecer, no pé do despenhadeiro leste. Stella permaneceu imóvel, cada palavra de Caleb, reescrevendo a história que ela havia construído sobre seu casamento, sobre o homem que havia amado e chorado. Por que você nunca me contou? Perguntou finalmente. Que bem. Isso faria, respondeu Caleb, sua voz se suavizando. Henrique já estava morto. Você e as crianças já estavam sofrendo o suficiente. E a propriedade? Como foi parar nas mãos da Pacific Trail? Caleb desviou o olhar, como se envergonhado. Eu comprei o título de Hélio na manhã seguinte, confessou. Paguei 10 vezes o valor. Eu planejava devolvê-lo, mas então soube que Henrique havia morrido e que você acreditava que o rancho ainda pertencia a vocês. Stella levantou-se, precisando se mover, processar toda a informação que acabara de receber. Então, quando você apareceu com a carta de despejo, eu já era dono daquelas terras há 3 anos, completou Caleb. Mas a ferrovia realmente precisava passar por ali, não era uma desculpa. Um silêncio pesado se instalou entre eles, quebrado apenas pelo barulho contínuo da chuva contra os vidros. Finalmente, Stella falou, sua voz mal um sussurro. Por que você nos ofereceu trabalho e teto? Foi por culpa? Por uma dívida com um camarada? Caído? Caleb levantou-se e se aproximou dela lentamente, como temendo assustá-la. No início, talvez, admitiu. Mas depois eu conheci vocês, você e as crianças. Eu vi como você lutava todos os dias, como mantinha a dignidade e a esperança apesar de tudo. Ele fez uma pausa buscando as palavras certas. E, pouco a pouco, esta casa deixou de ser um mausoléu para se tornar um lar. Você fez isso, Stella. Você trouxe a vida de volta. Eles estavam agora tão próximos que podiam sentir o calor que emanava do corpo um do outro. Caleb levantou uma mão trêmula para enxugar uma lágrima do rosto de Stella. Eu não mereço seu amor, disse com voz rouca. Não depois de ter escondido a verdade de você por tanto tempo. E você não merece os rumores e o desprezo que viriam com um relacionamento comigo. Stella pegou sua mão e a manteve contra a bochecha, fechando os olhos momentaneamente. Não cabe a você decidir o que eu mereço, respondeu com suavidade. Nem o que meu coração escolhe sentir. O mundo pareceu se reduzir àquele momento, àquele quarto iluminado por relâmpagos, as verdades finalmente reveladas
que flutuavam entre eles como partículas de poeira em um raio de sol. Eu te amo, Caleb Walker, disse Stella, as palavras emergindo do mais profundo de seu ser, com seus erros e seus silêncios, com seu passado e seus arrependimentos. Eu te amo por inteiro, não como uma ideia do que você deveria ser. Caleb olhou para ela como se contemplasse um milagre inesperado, algo tão valioso e frágil que ele temia quebrar apenas ao tocar. Você é a flor do deserto, Stella, murmurou, inclinando-se para beijá-la, florescendo onde ninguém acreditava ser possível encontrar vida. Seus lábios se encontraram com a intensidade de quem conteve um oceano atrás de um dique que finalmente cede. Um beijo que tinha sabor de confissão e perdão, de luto e renascimento. Um beijo que, sem que soubessem, estava sendo observado por olhos infantis pela fresta da porta entreaberta. Sofia. Silva recuou silenciosamente, um pequeno sorriso se formando em seus lábios, enquanto voltava para junto de seus irmãos, levando consigo o segredo de uma nova esperança. Havia um novo brilho nos olhos de Sofia, uma cumplicidade alegre, quando ela via sua mãe e Caleb trocarem um olhar furtivo durante o café da manhã. Ela não havia dito nada sobre o que vira naquela noite, mas seu sorriso cúmplice dizia tudo o que seus lábios calavam. Nós vamos para a escola hoje? Perguntou ela uma manhã, enquanto Stella trançava seu cabelo castanho. A pergunta, aparentemente inocente, causou uma pontada de preocupação em Stella. Até agora, ela mesma havia educado as crianças, continuando o que havia iniciado quando moravam no rancho. A ideia de enviá-los para a escola de Vale Vermelho, onde certamente enfrentariam os rumores e o desprezo, a aterrorizava. Por que você pergunta isso, querida? Respondeu, ganhando tempo. Sofia deu de ombros, seus olhos fixos em um ponto distante. Rosa e Tiago precisam de amigos da idade deles, disse com uma maturidade que assustou Stella. E você e Caleb precisam de tempo para falar sobre coisas de adultos. Stella prendeu a respiração, suas mãos parando no meio da trança. O que você quer dizer com coisas de adultos? Perguntou com cautela. A menina virou-se para olhá-la, seus olhos muito sábios para seus 9 anos. Coisas como se beijar quando acham que ninguém está vendo, respondeu com simplicidade. Como na outra noite durante a tempestade. O calor subiu ao rosto de Stella, colorindo suas bochechas de um rosa intenso. Ela havia subestimado sua filha mais velha, tratando-a como uma criança quando ela claramente observava e compreendia mais do que deixava transparecer. Sofia, eu... Começou sem saber exatamente o que dizer. Tudo bem, mãe, interrompeu a menina, pegando suas mãos com surpreendente maturidade. Papai está no céu. Ele iria querer que você fosse feliz. E Caleb gosta de nós. Até a Rosa sabe, e ela é muito pequena. Lágrimas vieram aos olhos de Stella. Uma mistura de alívio, orgulho e amor avassalador por esta pessoinha que ela havia criado e que agora lhe dava permissão para ser feliz. Você é extraordinária, sabia? Disse, abraçando-a com força. Sofia deu de ombros com um sorriso tímido. Então nós vamos parar na escola? Insistiu. Stella suspirou, acariciando a bochecha da filha. Eu vou falar com Caleb, prometeu. Naquela mesma tarde, enquanto as crianças brincavam sob a sombra do Deus dos grande carvalho, Stella levantou a questão para Caleb. Eles estavam sentados na varanda observando o horizonte, onde o sol começava a descer, tingindo o deserto de dourado. Escola? Caleb franziu a testa. Você tem certeza? A professora é prima de Margarida Torres, e as crianças podem ser cruéis. Stella assentiu, seus dedos entrelaçados com os dele em um gesto que já havia se tornado natural entre eles. Eu sei, mas nós não podemos protegê-los da realidade para sempre. E eles precisam de mais do que eu posso lhes ensinar. Caleb ficou em silêncio por um momento, seu polegar traçando círculos suaves nas costas da mão de Stella. Nós poderíamos contratar um tutor, sugeriu finalmente. Alguém de Tucson, talvez até de São Francisco. Alguém sem conexões com Vale Vermelho ou seus preconceitos. Stella considerou a ideia, observando seus filhos brincarem. Tiago havia construído uma pequena fortaleza com pedras e galhos. Rosa colhia flores silvestres e Sofia lia sob a sombra da árvore. Um tutor seria maravilhoso, concedeu.
Mas eles também precisam de amigos, Caleb. Uma vida além desta propriedade. Caleb assentiu lentamente, compreendendo o dilema. Então talvez devêssemos fazer as duas coisas, propôs. Um tutor para a educação formal e, talvez seja a hora de Vale Vermelho aprender a aceitar as mudanças. Algo em seu tom alertou Stella. Ela conhecia aquela determinação em sua voz, já a tinha ouvido quando ele negociava com fornecedores ou dava ordens a seus capatazes. O que você está planejando, Caleb Walker? Perguntou, apertando os olhos com desconfiança. Um sorriso lento se formou no rosto de Caleb, transformando suas feições normalmente severas. Eu estava pensando que talvez seja a hora de formalizar nossa situação. Disse com aparente casualidade, de uma forma que nem mesmo Margarida Torres possa questionar. O coração de Stella disparou, compreendendo a implicação de suas palavras. Caleb, eu não quero que você se sinta obrigado a... Ele... A interrompeu, segurando seu rosto entre as mãos com infinita ternura. Stella Silva, passei 20 anos fugindo da vida, disse, sua voz rouca de emoção, construindo impérios para preencher um vazio que nada podia suprir. E então vocês apareceram, e de repente havia risadas nos corredores e pão recém-assado na cozinha, e uma pequena que me chamava de grande cowboy. Ele fez uma pausa, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que cortou a respiração de Stella. Eu não sou obrigado a nada, exceto ao que meu coração me dita. E o que ele me dita é que eu quero passar o resto da minha vida com vocês. Com você. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Stella, mas eram lágrimas de uma felicidade que ela nunca pensou ser possível sentir novamente. Isso é um pedido de casamento, Sr. Walker? Perguntou com um sorriso trêmulo. O mais sincero que já fiz, respondeu ele, inclinando-se para beijá-la suavemente. O que você me diz? Você transformaria este velho cowboy no homem mais sortudo do território? Antes que Stella pudesse responder, um grito de alegria os interrompeu. Sofia estava parada a poucos metros, com Tiago e Rosa a flanqueando como pequenos guardiões. Ela disse sim, exclamou a menina aplaudindo. A mamãe disse sim. Caleb riu, um som que agora emergia com naturalidade de seu peito. Ela ainda não disse nada, pequena intrometida. Respondeu, mas seus olhos nunca abandonaram os de Stella. E então? Parece que temos público esperando sua resposta. Stella olhou para seus filhos, seus rostos iluminados por uma esperança que refletia a sua própria. Então, ela voltou para Caleb, o homem que havia entrado em suas vidas como uma tempestade e ficado para reconstruir o que o vento havia derrubado. Sim, respondeu simplesmente. Sim, Caleb Walker, eu me casarei com você. As crianças correram em direção a eles, atirando-se em um abraço coletivo que derrubou Caleb de seu assento. Enquanto jaziam todos emaranhados em uma confusão de risos e braços, Stella pensou que talvez, apenas talvez, o destino não fosse tão cruel quanto ela havia acreditado. Talvez, às vezes, ele oferecesse segundas oportunidades disfarçadas de desastres. E talvez fosse no deserto mais árido que florescessem as flores mais belas, justamente porque sabiam o valor de cada gota de chuva. Margarida Torres observava de sua janela como o povoado de Vale Vermelho se transformava gradualmente. A notícia do noivado entre Caleb Walker e Stella Silva havia caído como uma bomba, dividindo os habitantes entre aqueles que o consideravam um escândalo e aqueles que, secretamente, invejavam a segunda chance que a vida havia concedido a ambos. Com dedos crispados, Margarida amassou o convite que havia recebido naquela manhã. Papel creme elegante com letras douradas, anunciando o casamento que seria realizado em 3 semanas na igreja do povoado. Um convite que era tanto um gesto de cortesia quanto uma declaração de intenções. Ela não podia permitir que isso acontecesse. Não apenas pelo golpe em seu orgulho, ela sempre havia nutrido a esperança de que Caleb eventualmente se interessasse por ela, mas porque sabia que com Stella ao seu lado, Caleb seria verdadeiramente inatingível. A solução veio na forma de um telegrama de Dodge City, em resposta às suas indagações sobre o passado de Henrique Silva. A mensagem era breve, mas contundente. Confirmado. HS envolvido em assalto à diligência, 1869. Mandado de prisão nunca executado.
Detalhes por correio. Margarida sorriu, um gesto que não alcançou seus olhos frios. Esta era a arma de que ela precisava. Se Henrique Silva havia sido um criminoso, o que impediria que sua viúva também fosse? Que ela estivesse manipulando Caleb por sua fortuna? O escândalo seria suficiente para que até o implacável homem do deserto vermelho reconsiderasse sua decisão. A oportunidade perfeita se apresentou 2 dias depois, durante a reunião do comitê da igreja. O reverendo Valdemar, um homem de meia idade, com tendência a se deixar influenciar por suas paroquianas mais ricas, presidia a sessão onde se discutiam os preparativos para o casamento. Francamente, me preocupa a mensagem que estamos enviando, comentou Margarida com fingida preocupação. Abençoar uma união tão apressada. Mal se passaram 3 anos da morte do Sr. Silva. Edith Campos, sempre disposta a seguir a liderança de Margarida, assentiu vigorosamente. E com as crianças presentes, que exemplo estamos dando a elas? O reverendo Valdemar se remexeu incomodado em sua cadeira. A senhora Silva e o Sr. Walker são adultos livres para se casar, respondeu com cautela. E pelo que tenho visto, o Sr. Walker tem sido um exemplo de generosidade com essa família. Eu não questiono a generosidade dele, interveio Margarida, baixando a voz como quem compartilha um segredo. Mas talvez devêssemos nos perguntar por que uma mulher como Estela Silva capturou tão rapidamente a atenção do homem mais rico do território. Ela deixou a insinuação pairar no ar, semeando a semente da dúvida nos presentes. O que exatamente você está sugerindo, Margarida? Perguntou a esposa do médico, uma mulher que sempre havia mantido certa distância das fofocas do povoado. Margarida tirou o telegrama de sua bolsa, colocando-o sobre a mesa com estudada deliberação. Eu só estou dizendo que talvez devêssemos conhecer melhor aqueles que permitimos entrar em nossas vidas, respondeu. E em nossas igrejas. O reverendo Valdemar pegou o telegrama, lendo-o com uma expressão cada vez mais grave. Isso é... Começou visivelmente perturbado. Esta é uma acusação muito séria. É a verdade, respondeu Margarida com firmeza. E eu me pergunto o quanto Caleb Walker realmente sabe sobre a família a qual está prestes a se unir. A reunião terminou em um clima de tensão e murmúrios. O telegrama passou de mão em mão, e com ele a reputação do Silva começou a desmoronar como um castelo de areia sob a maré. Quando Stella visitou o povoado no dia seguinte, acompanhada por Sofia para comprar tecido para seu vestido de dama de honra, o ambiente havia mudado perceptivelmente. As conversas cessavam à sua passagem. Os olhares se desviavam, e os sorrisos que alguns haviam começado a oferecer-lhe desde o anúncio do noivado haviam sido substituídos por gestos tensos. Na loja dos campos, onde ela esperava encontrar as sedas e rendas prometidas, encontrou uma recepção gélida. Sinto muito, senhora Silva, disse. Edith Campos sem parecer sentir em absoluto. Parece que estamos sem os materiais que a senhora procurava. Talvez devesse tentar em Tucson. Stella, confusa, mas digna, pegou a mão de Sofia e se preparou para sair. Foi então que ouviu o sussurro mal disfarçado. Tal pai, tal esposa. Os criminosos sempre se reconhecem entre si. Ela parou bruscamente, virando-se lentamente. A loja ficou em silêncio. Todos os olhares fixos nela e na pequena que se agarrava à sua mão, agora consciente de que algo estava terrivelmente errado. Quem disse isso? Perguntou Stella, sua voz perfeitamente controlada, apesar do tremor em suas mãos. Ninguém respondeu, mas os olhos desviados e os lábios apertados eram resposta suficiente. Vamos, Sofia, disse, levantando o queixo. Parece que Vale Vermelho não tem o que precisamos hoje. Enquanto saíam, ela notou a figura de Margarida Torres do outro lado da rua, observando-a com um sorriso satisfeito. Seus olhares se cruzaram brevemente, e naquele instante, Stella compreendeu que a batalha por seu futuro estava apenas começando. Mãe, a voz de Sofia a trouxe de volta ao presente. Por que aquela senhora está te olhando assim? E por que todos estão agindo de forma tão estranha? Stella ajoelhou-se em frente à filha, pegando suas mãozinhas nas suas. Porque às vezes, querida, as pessoas temem o que não entendem. Respondeu com suavidade. E o amor, especialmente o que floresce onde ninguém esperava, pode dar muito medo àqueles que nunca o
Encontraram. Sofia assentiu como se aquela explicação fizesse perfeito sentido para ela. Como aquelas flores do deserto que Caleb me mostrou, disse. Aquelas que só aparecem depois das tempestades, quando todos pensam que nada pode crescer ali. Stella sentiu seu coração se expandir com a sabedoria de sua pequena. Exatamente como aquelas flores, confirmou beijando sua testa. E como elas, nós também floresceremos. Não importa quão árido pareça o terreno. Elas voltaram para casa em silêncio. Mas quando a carruagem cruzou os portões da propriedade de Walker, Stella sentiu que deixava para trás o veneno de Vale Vermelho e entrava em um santuário onde, pelo menos por enquanto, estavam a salvo. Ela não contou a Caleb sobre o incidente no povoado. Não queria manchar a alegria dos preparativos do casamento, nem dar mais poder a Margarida alimentando seu jogo de intrigas. Mas naquela noite, enquanto as crianças dormiam, ela se sentou na varanda sob as estrelas e deixou as lágrimas correrem livremente. Foi assim que Caleb a encontrou, ao retornar da inspeção noturna de suas terras. Sem dizer uma palavra, ele se sentou ao lado dela e a envolveu com um braço, oferecendo-lhe sua presença como consolo. O povoado mudou, disse Stella, finalmente enxugando suas lágrimas. Algo aconteceu, algo relacionado a Henrique. Caleb cerrou o maxilar, sua expressão endurecendo na penumbra. Margarida, murmurou, e o nome soou como uma maldição em seus lábios. Stella assentiu, recostando-se em seu ombro. Eu não quero que as crianças sofram por isso, Caleb. Não quero que cresçam cercadas de sussurros e desprezo. Caleb permaneceu em silêncio por um longo momento, seu olhar fixo no horizonte, onde as estrelas pareciam se fundir com a terra escura. Então elas não sofrerão, disse finalmente, com a mesma determinação que havia construído impérios e traçado caminhos através do deserto. Porque Vale Vermelho aprenderá a respeitar a futura senhora Walker, ou descobrirá que eu posso ser muito mais implacável do que os rumores sugerem. Stella olhou para ele, uma mistura de amor e temor refletindo em seus olhos. Eu não quero uma guerra, Caleb. Eu só quero paz para nossa família. Ele segurou seu rosto entre as mãos, com uma ternura que contrastava com a dureza de sua resolução. E você a terá, minha flor do deserto, prometeu, mesmo que eu tenha que mover montanhas para consegui-la. Na escuridão da varanda, sob um manto de estrelas indiferentes aos dramas humanos que se desenrolavam sob sua luz, eles selaram aquela promessa com um beijo que tinha sabor de determinação e esperança. E pela primeira vez desde que os rumores começaram, Stella sentiu que talvez, apenas talvez, o amor pudesse ser mais forte que o ódio, e a verdade mais poderosa que as mentiras. Embora nenhum dos dois soubesse, o destino já havia posto em movimento as engrenagens que levariam essa batalha à sua inevitável conclusão. O jovem que desceu do trem na estação de Vale Vermelho parecia deslocado naquele povoado empoeirado do território do Arizona. Seu terno impecável e sua pasta de couro denunciavam um advogado da costa leste, refinado demais para os costumes rudes da fronteira. No entanto, havia algo em seu olhar, uma determinação tranquila, que sugeria que ele não se intimidaria facilmente. Senhor Ferreira? Caleb Walker o esperava na plataforma, estendendo uma mão para o recém-chegado. Agradeço por ter vindo tão rapidamente. Miguel Ferreira, o advogado, mais prestigiado de Boston que Caleb havia conseguido contratar por telégrafo, apertou sua mão com firmeza. O caso me pareceu intrigante, Sr. Walker, respondeu ajustando os óculos. Não é todo dia que recebo um telegrama urgente do homem que controla metade do transporte ferroviário do Sudoeste. Caleb sorriu levemente, guiando o advogado para sua carruagem. Trouxe os documentos que pedi? Ferreira deu um tapinha em sua pasta. Tudo o que pude encontrar nos arquivos judiciais de Dodge City e Kansas City. Devo dizer que sua busca foi surpreendentemente específica. Eu tinha um palpite, respondeu Caleb simplesmente. Enquanto a carruagem atravessava as ruas empoeiradas de Vale Vermelho, Caleb colocou o advogado a par da situação. Os rumores sobre Henrique Silva, o telegrama que Margarida Torres havia mostrado na reunião da igreja e a crescente hostilidade em relação a Stella e às crianças. Eu entendo a urgência, disse Ferreira, revisando suas anotações. Mas devo...
Perguntar, Sr. Walker. O senhor considerou a possibilidade de as acusações serem verdadeiras, de o Sr. Silva realmente estar envolvido naquele assalto? Caleb olhou-o fixamente, seus olhos escuros penetrantes sob a aba de seu chapéu. Eu conheci Henrique Silva durante a guerra, Sr. Ferreira. Ele era um homem com falhas, como todos nós, mas não um ladrão nem um bandido. O advogado assentiu, aceitando a convicção de seu cliente. Nesse caso, analisaremos cada detalhe desta suposta ordem de prisão. Se houver inconsistências, nós as encontraremos. Eles passaram o resto do dia no escritório de Caleb, revisando documentos e telegramas, traçando uma linha do tempo dos eventos mencionados na acusação contra Henrique. Ao anoitecer, haviam encontrado algo promissor, uma discrepância nas datas. De acordo com o relatório do xerife de Dodge City, o assalto à diligência ocorreu em 12 de junho de 1869, apontou Ferreira, ajustando os óculos. Mas eu tenho aqui o registro do batalhão onde Henrique Silva serviu. Ele estava hospitalizado em Fort Leavenworth por um ferimento recebido em uma escaramuça com apaches, de 5 a 20 de junho. Caleb bateu na escrivaninha com satisfação. É impossível que ele estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Ferreira assentiu, mas sua expressão ainda era cautelosa. É um bom começo, mas precisamos de mais. O telegrama que a Sra. Torres mostrou mencionava um mandado de prisão nunca executado. Precisamos encontrar esse mandado e determinar sua legitimidade. Qual é o próximo passo? Perguntou Caleb. O advogado fechou seu caderno de anotações, sua expressão pensativa. Precisamos de acesso aos arquivos do xerife local. Se este mandado existe, deve haver uma cópia aqui, e precisamos saber quem o emitiu e por que nunca foi executado. Caleb recostou-se em sua cadeira, considerando as implicações. O xerife Jonas é um homem razoável, mas é amigo da família Torres, disse finalmente. Precisaremos de uma abordagem diplomática. Ferreira sorriu levemente. A diplomacia é minha especialidade, Sr. Walker. Deixe isso comigo. No dia seguinte, enquanto o advogado colocava em prática seu plano para acessar os arquivos do xerife, Caleb recebeu uma visita inesperada na mansão. O reverendo Valdemar, parado desconfortavelmente na varanda, girando seu chapéu entre as mãos. Sr. Walker, cumprimentou com voz tensa. Espero não estar incomodando. Caleb o convidou a entrar, intrigado pela presença do pároco. Eles não haviam trocado mais do que os cumprimentos básicos desde que Caleb chegara a Vale Vermelho anos atrás, sendo conhecida sua falta de interesse em assuntos religiosos. A que devo sua visita, reverendo? Perguntou ele uma vez sentados na sala de estar, onde Marta lhe serviu café. O clérigo pareceu reunir coragem antes de falar. Trata-se do seu casamento, Sr. Walker, disse finalmente. Surgiram certas preocupações na congregação. Acusações sobre o caráter do falecido Sr. Silva que poderiam complicar as coisas. Caleb manteve sua expressão impassível, embora sua mão apertasse com mais força a xícara. O senhor está me dizendo que se recusa a realizar nosso casamento? O reverendo Valdemar empalideceu visivelmente. Eu não disse exatamente isso, balbuciou. Eu apenas sugiro que talvez fosse prudente adiar a cerimônia, até que esses rumores sejam esclarecidos. Rumores? Caleb pousou a xícara na mesa com um golpe seco. O senhor está me dizendo que um homem de Deus baseia suas decisões em fofocas de povoado? Valdemar se remexeu incomodado sob o olhar intenso de Caleb. A igreja deve manter certos padrões, Sr. Walker. A comunidade espera que sejamos um exemplo de... De quê, exatamente? Interrompeu Caleb, sua voz perigosamente suave. De preconceito? De condenar sem provas? Eu não me lembro de isso fazer parte dos ensinamentos cristãos que estudei quando criança. O reverendo engoliu em seco, visivelmente nervoso. Sr. Walker, eu compreendo sua frustração, mas o senhor deve entender minha posição. A Sra. Torres apresentou provas muito convincentes de que... A Sra. Torres, Caleb praticamente cuspiu o nome, tem semeado veneno neste povoado desde que anunciei meu noivado com Estela. E parece que ela encontrou terra fértil em sua igreja, reverendo. Ele se levantou, dando por encerrada a conversa. Investigaremos a fundo estas provas convincentes, e quando eu demonstrar que são falsas, eu espero um pedido de desculpas, público de sua parte.
Enquanto isso, sugiro que o senhor reflita sobre que tipo de pastor deseja ser. Um que segue as ovelhas com mais lã ou um que protege todo o rebanho? Valdemar levantou-se, pálido, mas com um brilho de dignidade recém-descoberta. Eu agirei de acordo com minha consciência, Sr. Walker, respondeu, e rezarei para que a verdade venha à tona, seja ela qual for. Quando o reverendo se retirou, Caleb permaneceu de pé junto à janela, observando a carruagem se afastar em uma nuvem de poeira. Ele não havia contado a Stella sobre a investigação que havia iniciado. Não queria lhe dar falsas esperanças, nem adicionar mais preocupações às que ela já carregava sobre os ombros. Mas agora, vendo como o veneno se espalhava, até mesmo para a igreja que deveria ser um refúgio para todos, ele compreendeu que o tempo estava se esgotando. Se quisessem construir uma vida juntos em Vale Vermelho, precisavam limpar o nome de Henrique, não apenas por Stella, mas pelas crianças que levariam aquele sobrenome junto ao seu. Naquela tarde, quando Ferreira retornou de sua visita ao xerife, sua expressão era a de um caçador que havia encontrado a pista decisiva. "Temos algo, Sr. Walker", anunciou, estendendo um documento sobre a escrivaninha. O mandado de prisão existiu, mas não foi emitido por um juiz de Dodge City, como o telegrama sugeria. Caleb examinou o papel, seus olhos se estreitando ao ler o nome do emissor. "Guilherme Torres", murmurou. "O falecido marido de Dulce Doides, Margarida." Ferreira assentiu, seus olhos brilhando com a emoção da descoberta. Ele era o banqueiro local na época, não um oficial da lei. Ele não tinha autoridade para emitir mandados judiciais. E há mais, acrescentou, pegando o outro documento. "O xerife Jonas guarda a correspondência oficial daquela época. Eu encontrei uma carta do verdadeiro xerife de Dodge City, negando qualquer envolvimento de Henrique Silva no assalto e pedindo que o falso mandado de prisão fosse retirado." Caleb pegou a carta, lendo-a com crescente satisfação. Por que Torres emitiria um mandado falso contra Henrique? Ferreira ajustou os óculos com o gesto de quem está prestes a revelar a peça final do quebra-cabeça. "Isso é o interessante, Sr. Walker. De acordo com os registros bancários da época, Henrique Silva havia solicitado um empréstimo ao banco de Torres para comprar seu rancho, um empréstimo que foi negado sem explicação. E então Henrique conseguiu o dinheiro em outro lugar", continuou Caleb, vendo o padrão emergir, comprando a terra que Torres provavelmente queria para si. "Exatamente", confirmou Ferreira. "E há mais um detalhe. Eu encontrei um registro de propriedade de 1870. Guilherme Torres tentou adquirir as terras contíguas ao Rancho Silva, mas fracassou porque Henrique o havia superado. Terras que, ironicamente, agora fazem parte de sua propriedade, Sr. Walker." Caleb recostou-se em sua cadeira, as peças do quebra-cabeça se encaixando perfeitamente. "Então, Guilherme, Torres tentou desacreditar Henrique por pura vingança econômica", concluiu. "E 20 anos depois, sua viúva revive essa mentira para evitar que eu me case com Stella. Parece ser um assunto de família", comentou Ferreira com ironia. "A pergunta é, o que faremos com esta informação?" Caleb olhou pela janela, para o horizonte onde o sol começava a descer, banhando o deserto em tonalidades acobreadas e douradas. Sua expressão endureceu com uma determinação que poucos haviam presenciado. "Vamos fazer justiça, Sr. Ferreira", respondeu sua voz firme como o aço. "E vamos fazer isso de forma que ninguém em Vale Vermelho volte a questionar o nome Silva, nem agora, nem quando ele se tornar parte do nome Walker." O tribunal de Vale Vermelho raramente ficava lotado. Os ocasionais julgamentos por roubo de gado ou disputas de limites não costumavam atrair mais do que os diretamente envolvidos e algum curioso ocasional. Mas naquela manhã, o edifício de madeira mal conseguia conter todos os que se haviam reunido para testemunhar o que prometia ser o acontecimento mais comentado na história do povoado. Na primeira fila, Stella Silva estava sentada de costas retas e olhar altivo, ladeada por seus 3 filhos. Sofia, à sua direita, apertava sua mão com força, enquanto Tiago e Rosa observavam o ambiente com uma mistura de curiosidade e nervosismo. Ao lado dela, Caleb Walker projetava uma presença imponente, seu terno preto contrastando com a palidez de seu rosto tenso. No extremo oposto da sala,
Margarida Torres ocupava um lugar privilegiado, cercada por seus aliados do comitê da igreja. Sua expressão de confiança começou a fraquejar quando ela viu o advogado Ferreira entrar, seguido pelo xerife Jonas e várias pessoas desconhecidas que portavam documentos oficiais. O juiz Pedro, um homem idoso com uma reputação de imparcialidade que o havia mantido no cargo por 3 décadas, bateu seu martelo pedindo silêncio. Esta audiência extraordinária foi convocada a pedido do Sr. Caleb Walker, anunciou com voz rouca, mas firme, para dirimir questões relacionadas à reputação do falecido Henrique Silva e, por extensão, de sua família. Um murmúrio percorreu a sala. Não era um julgamento em sentido estrito, já que não havia acusado formal, mas todos compreendiam a gravidade do assunto. Sr. Walker, a palavra é sua, concedeu o juiz. Caleb levantou-se, sua figura alta e reta dominando a sala. Ele não era um homem de muitas palavras, e todos esperavam que ele cedesse a palavra ao elegante advogado que havia trazido. No entanto, foi sua própria voz que ecoou no silêncio expectante. Há 3 anos, quando Henrique Silva morreu, Vale Vermelho perdeu um bom homem. Começou, sua voz clara e firme. Um veterano que serviu seu país com honra, um marido dedicado e um pai amoroso. Eu não o conhecia então, não como deveria. Mas a guerra nos havia conectado de uma forma que só descobri depois. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos atentos dos presentes. Recentemente espalharam-se rumores sobre seu caráter, acusações de crime e desonra que mancham não apenas sua memória, mas a vida da família que ele deixou para trás. Seu olhar se dirigiu brevemente a Margarida Torres. Hoje estamos aqui para pôr fim a estas mentiras e restabelecer a verdade. Com um gesto, ele convidou Ferreira a tomar a palavra. O advogado avançou com passos medidos, colocando seus documentos sobre a mesa central. Meritíssimo, começou com a confiança de quem sabe que tem a verdade ao seu lado. Nós investigamos exaustivamente as acusações contra Henrique Silva, e o que descobrimos não apenas exonera completamente o Sr. Silva, mas revela um inquietante padrão de malícia e manipulação. Durante a hora seguinte, Ferreira apresentou metodicamente as provas reunidas. Os registros médicos que provavam que Henrique estava hospitalizado quando supostamente cometeu o assalto à diligência. O falso mandado de prisão emitido por Guilherme Torres, sem autoridade legal, a correspondência do xerife de Dodge City, negando qualquer envolvimento de Henrique, e os registros de propriedade que revelavam o motivo da animosidade de Torres. À medida que a apresentação avançava, a expressão de Margarida Torres passou da confiança ao desconcerto e, finalmente, ao puro terror. Quando Ferreira apresentou os registros bancários que mostravam transferências suspeitas feitas por seu falecido marido, fundos desviados do banco que ele administrava para contas pessoais, a mulher levantou-se abruptamente. "Isso é um ultraje", exclamou sua voz aguda pelo desespero. "Eles não têm o direito de manchar o nome de meu falecido esposo." O juiz Pedro olhou-a severamente por cima dos óculos. "Senhora Torres, sente-se ou terei que pedir que se retire da sala", ordenou com calma. "A senhora terá sua oportunidade de falar quando a acusação terminar." Mas a acusação ainda não havia terminado. O golpe final veio quando Ferreira chamou para depor um homem idoso, de aparência cansada, mas digna. Tomás Reis, antigo caixa do Banco de Torres. "Senhor Reis", começou Ferreira, "o senhor poderia nos dizer por que Guilherme Torres lhe ordenou rejeitar o pedido de empréstimo de Henrique Silva, apesar de ele atender a todos os requisitos?" O idoso olhou brevemente para Margarida, como pedindo perdão, antes de responder. "Porque o senhor Torres queria aquelas terras para si", declarou com voz trêmula. "Ele disse que aquele soldado faminto não merecia um pedaço do Arizona. Mas quando Silva conseguiu o dinheiro em outro lugar e comprou não apenas o rancho, mas também as terras adjacentes que Torres cobiçava, ele ficou furioso." "E o que aconteceu então?" pressionou Ferreira. Reis respirou fundo antes de continuar. "Ele me ordenou falsificar o mandado de prisão. Disse que se não pudesse tirar as terras dele legalmente, encontraria outra forma de colocar aquele arrivista em seu devido lugar." Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Margarida Torres parecia ter encolhido em seu assento,
toda a sua arrogância desaparecida sob o peso da verdade exposta. "Por que o senhor não falou antes, senhor Reis?" perguntou o juiz. O idoso baixou o olhar. "Eu temia retaliações. Guilherme Torres era um homem poderoso e vingativo. E depois, bem, sua viúva manteve essa influência. Ela controlava as hipotecas de metade da cidade, incluindo a minha. Quando a última testemunha terminou, um silêncio pesado se instalou na sala. O juiz Pedro, visivelmente afetado pelas revelações, pigarreou. "Senhora Torres, a senhora deseja responder a estas acusações?" Margarida levantou-se, sua elegância habitual desfeita pelo pânico. Ela procurou apoio nos rostos ao seu redor, mas encontrou apenas expressões acusatórias ou desviadas. Eu não sabia", balbuciou finalmente. "Guilherme nunca me contou. Eu apenas encontrei os documentos depois da morte dele. Pensei que fossem legítimos. E o telegrama que a senhora mostrou ao comitê da... A igreja!" pressionou o juiz. "A senhora também o encontrou, apesar de ele ter sido enviado há apenas uma semana?" O rosto de Margarida se desfez completamente. Com um soluço abafado, ela pegou sua bolsa e se apressou em direção à saída, seguida pelos olhares de toda a sala. O juiz Pedro esperou um momento antes de bater seu martelo novamente. "À luz das provas apresentadas, declaro que não existe fundamento algum para as acusações contra Henrique Silva. Seu nome está completamente limpo, perante este tribunal e perante a comunidade de Vale Vermelho." Ele tirou os óculos olhando diretamente para Estela, que chorava silenciosamente enquanto Sofia a abraçava. "Senhora Silva, em nome do sistema judicial deste território, ofereço minhas sinceras desculpas pela dor que estas falsas acusações causaram à senhora e a seus filhos." Estela assentiu, incapaz de falar por causa das lágrimas que agora fluíam livremente. Caleb pegou sua mão, apertando-a em um gesto silencioso de apoio e... vitória compartilhada. Quando a audiência terminou, os habitantes de Vale Vermelho se aproximaram da família um por um. O reverendo Valdemar foi o primeiro, sua expressão uma mistura de vergonha e arrependimento sincero. "O casamento será realizado conforme planejado, se ainda o desejarem", disse estendendo uma mão trêmula para Caleb. "E eu farei questão pessoalmente de que toda a congregação entenda a verdade sobre o bom homem que foi Henrique Silva." Lá fora, sob o sol brilhante do Arizona, Caleb envolveu Estela com um braço, enquanto as crianças corriam à frente, libertadas do peso que havia obscurecido suas vidas nas últimas semanas. As pessoas do povoado os cumprimentavam agora com sorrisos e gestos amigáveis, como se o veneno que havia infectado a comunidade tivesse sido finalmente purgado. "Você está bem?" perguntou Caleb em voz baixa. Estela olhou para ele, seus olhos azuis brilhantes, apesar das lágrimas que ainda os umedeciam. "Eu nunca estive melhor", respondeu, recostando-se nele. "Henrique pode descansar em paz agora, e nós podemos olhar para a frente." Caleb assentiu, seu olhar se perdendo no horizonte, onde o deserto se estendia sob o céu infinito. "Juntos", prometeu. E aquela única palavra continha todo um futuro que agora, finalmente, parecia possível. A igreja de Vale Vermelho nunca havia parecido tão bonita. Guirlandas de flores silvestres do deserto, cuidadosamente colhidas pelas crianças, adornavam os bancos e o altar. As velas espalhavam uma luz dourada que se filtrava através dos vitrais simples, criando um ambiente quase místico no humilde edifício. Os habitantes do povoado haviam comparecido em peso, muitos com presentes modestos, mas sinceros, como tentando compensar as semanas de hostilidade com esta demonstração de aceitação. Na primeira fila, Tiago e Rosa se balançavam em seus assentos, incapazes de conter a emoção, enquanto Sofia, com seu vestido novo de dama de honra, permanecia séria e vigilante, como se ainda não confiasse totalmente que a felicidade não lhe seria roubada. Caleb esperava junto ao altar, sua figura imponente, suavizada pelo sorriso que agora aparecia com naturalidade em seu rosto. João, seu capataz e amigo mais próximo, permanecia ao seu lado como padrinho, igualmente incomodado em seu terno de domingo, mas visivelmente orgulhoso. Quando a música começou a tocar, o mesmo violinista de Tucson que havia tocado no aniversário de Sofia, todos se levantaram.
Stella apareceu na entrada. Uma visão em marfim e renda. Ela não vestia branco em respeito ao seu status de viúva, mas o tom creme suave de seu vestido parecia capturar e refletir toda a luz da sala. Ela avançou sozinha pelo corredor. Não tinha ninguém para entregá-la, e ela havia decidido que era assim que deveria ser. Uma mulher completa, dona de seu destino, caminhando por vontade própria em direção ao homem que havia escolhido como companheiro. Quando chegou perto de Caleb, ele pegou suas mãos com uma ternura que comoveu até os mais céticos. O reverendo Valdemar iniciou a cerimônia com palavras sobre segundas oportunidades e novos começos, sobre o amor que floresce mesmo nos terrenos mais áridos, e sobre a família que não se define apenas pelo sangue, mas pelo coração. Hoje não unimos apenas duas pessoas, disse ele olhando para as crianças que observavam com olhos brilhantes, mas 5 almas que encontraram em sua conexão mútua a força para superar as adversidades. Os votos foram simples, mas profundos. Caleb, o homem de poucas palavras, surpreendeu a todos com a eloquência nascida do amor sincero. Stella, quando te conheci, eu estava morto em vida. Eu respirava, trabalhava, construía, mas não vivia de verdade. Você e as crianças me ensinaram que o coração, mesmo um tão danificado quanto o meu, pode sarar e voltar a bater. Prometo honrar a cada dia esta segunda oportunidade que me foi concedida, sendo o marido que você merece e o pai que seus filhos precisam. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Stella quando ela respondeu. Caleb, você chegou em nossas vidas como uma tempestade, arrasando o que conhecíamos. Mas como aquelas flores do deserto que só florescem depois da chuva, encontramos naquele aparente fim um novo começo. Prometo caminhar ao seu lado, nos dias bons e nos difíceis, construindo juntos um lar onde o amor seja tão seguro quanto as montanhas e tão vasto quanto o céu que nos cobre. Quando o reverendo os declarou marido e mulher, um soluço abafado percorreu a congregação. Não eram apenas Stella e Caleb que haviam se transformado nesta jornada. Era toda uma comunidade que havia aprendido, através de sua história, o poder redentor da verdade e do amor autêntico. A celebração que se seguiu nos amplos terrenos da propriedade Walker, agora propriedade Walker Silva, como Caleb havia insistido em registrar, foi uma festa como o Vale Vermelho não via há décadas. Mesas longas sob as árvores, música, dança e as risadas das crianças correndo entre os convidados, livres finalmente do peso do estigma. Ao entardecer, enquanto os convidados desfrutavam da festa, Stella e Caleb se afastaram por um momento, caminhando de mãos dadas em direção ao grande mesquite que dominava a colina. Há algo que eu quero te mostrar, disse Caleb, guiando-a até um ponto onde a vista abrangia tanto a mansão quanto as terras circundantes. Ali, recém-plantada, mas firme, crescia uma jovem árvore, não mais alta que Tiago. A seus pés, uma pequena placa de bronze trazia uma inscrição, em memória de Henrique Silva e Sarah e Júlio Walker. Os amados nunca nos abandonam de verdade. Stella prendeu a respiração, as lágrimas voltando a marejar seus olhos. Ah, Caleb, murmurou, é perfeito. Eu quero que as crianças cresçam sabendo que é bom lembrar, que é bom amar aqueles que se foram, disse ele, sua voz rouca de emoção, e que isso não diminui em nada o que temos agora. Eles se abraçaram em silêncio, contemplando como o sol descia sobre o deserto, tingindo a paisagem de ouro e rosa. Ao longe, as risadas das crianças se misturavam à música que flutuava no ar quente da tarde. Olhe, apontou Stella de repente. Você as vê? Ao redor da jovem árvore, quase imperceptíveis entre as ervas, pequenas flores silvestres haviam começado a se abrir, suas pétalas de um intenso tom púrpura contrastando com a terra avermelhada. Flores do deserto, disse Caleb com espanto. Não é época delas. Stella sorriu, apoiando a cabeça no ombro do marido. Talvez elas não precisem de tempestade para florescer, respondeu, apenas da promessa de cuidado e amor. Eles voltaram para a celebração em passo lento, saboreando o momento, conscientes de que a vida que tinham pela frente não estaria isenta de desafios, mas confiantes de que juntos poderiam enfrentá-los. 3 anos depois,
A mansão de pedra na colina, antes conhecida como a Torre de Vigia, era agora chamada de a Casa das Risadas pelos habitantes de Vale Vermelho. Suas janelas, sempre iluminadas, deixavam escapar o som de música, conversas e o choro ocasional de um bebê. Júlio Caleb Walker, o pequeno que havia completado o círculo de cura para ambas as famílias. Estela, sentada na varanda enquanto embalava suavemente o pequeno Júlio, observava Caleb ensinando Tiago e Rosa a montar a cavalo. Sofia, aos 12 anos, já uma leitora ávida, permanecia ao seu lado, lendo para seu irmãozinho um livro de contos. O deserto continuava o mesmo, vasto, implacável, belo em sua dureza, mas, para Estela não representava mais solidão e adversidade, e sim o cenário onde a vida mais improvável havia florescido, tão resistente e surpreendente quanto as flores silvestres que agora cresciam em abundância ao redor da árvore memorial, como se as almas que ela honrava tivessem abençoado a terra com sua aprovação. A flor do deserto havia encontrado seu lugar para criar raízes, e naquele solo antes árido, toda uma família florescia sob o céu infinito do Arizona.